Dois, um. Então vamos lá, gente. Boa noite. Hoje a gente vai falar sobre a autoridade. E dentro dessa autoridade, a gente vai entender como algumas coisas funcionam dentro do reino de Deus, que é muito importante a gente entender isso. A nossa posição em Cristo Jesus e a autoridade que acompanha por estar em Cristo Jesus. Então, olha só que interessante. Fazendo uma pequena introdução aqui de maneira breve, nós sabemos que, anteriormente falando, da nossa natureza anterior adâmica caída, o homem ficou sujeito ao governo de Satanás, ou seja, Satanás se tornou seu mestre e assim ele começou a ser influenciado a partir desse governo. Isso gerou um problema para o homem, porque o homem ele não teve escolha no seu nascimento no ponto de vista de escolher nascer na condição que estava. Ele foi destinado, herdado por causa do pecado de Adão. Essa destinação, ela se torna concreta quando? Quando de fato a pessoa ouve o evangelho, ouve a palavra de Deus e ele se torna consciente desse conhecimento e se tornar consciente desse conhecimento, ele decide rejeitar por livre e espontânea vontade, ou seja, antes ele nasceu numa condição que ele não sabia dessa condição, ele ficou ciente dessa condição e daí então ele pode escolher de fato resistir a isso. Como a gente vê nos textos de Atos, quando Estevão relatou que muitas pessoas resistiam ao Espírito Santo. Então, quando a pessoa, e Jesus mesmo falou, a luz veio ao mundo, mas os homens preferiram mais as trevas. Então, tem como resistir nesse sentido, no início. Trazendo isso para aqueles que recebem a mensagem da palavra de Deus, a semente do evangelho, o que acontece? Ele se torna uma pessoa iluminada no sentido de iluminada porque recebeu da verdade, o Espírito Santo começou a trabalhar no coração dessa pessoa, e essa pessoa muitas vezes não sabe nem responder quando foi convencida pelo Espírito Santo. Isso é um problema, no sentido, não é um problema no ponto de vista de se entender algumas questões do porquê que ela, quando que ela foi e recebeu isso. Mas é um problema porque muitas vezes muitos perguntam, eu nasci de novo no ano de 1998, no dia 10 e assim por diante. Nesse sentido aqui, muita gente bate o martelo nisso. Então, muitas vezes fica difícil saber quando a pessoa nasceu de novo, porque o Espírito Santo ele vai influenciando o coração dessa pessoa no ponto de vista de quando ela começa a ouvir dessa mensagem da palavra de Deus, e ouvindo dessa mensagem da palavra de Deus, ele começa a trabalhar e a pessoa fica naquele aspecto, opa, entendi, hoje eu recebi a palavra de Deus, e aí a pessoa crê com o coração a partir desse ponto e confessa com a boca para a salvação. Então, trazendo isso, quando isso acontece, a gente vai para Mateus capítulo 28, a partir do verso 19, 18, dizendo o seguinte: Jesus se aproximou deles e disse: Toda a autoridade no céu e na terra me foi dada. Ou seja, Jesus está falando aqui que toda a autoridade no céu e na terra foi dada a ele. Portanto, vão e façam discípulos, discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensine esses novos discípulos a obedecerem todas as ordens que eu lhes dei. E lembrem-se disto, estou sempre com vocês até o fim dos tempos. Ou seja, aqui, quando Jesus ressuscitou dos mortos, ali, com o corpo glorificado, ele deu essa ordem dizendo que a autoridade foi dada a ele. E aí entra a meditação de hoje. Essa autoridade, ela foi delegada para a sua igreja. Se essa autoridade foi delegada para a sua igreja, toda a igreja, que é composta das pessoas que nasceram de novo, que receberam do que aconteceu há mais de 2000 anos atrás, quando Cristo morreu e ressuscitou. A partir desse ponto, quando a pessoa cria uma consciência disso, a partir da meditação da palavra, logo ela começa a andar nessa autoridade. Quando? Quando ela recebe isso, quando ela entende isso e quando ela começa a praticar isso de maneira natural, porque ela nasceu nesse meio através do novo governo que ela herdou em Jesus. Então, o que que a gente precisa fazer nesse ponto de vista? Precisamos sempre
entender o que as escrituras estão dizendo nesse ponto e gerar esse tipo de discipulado para as pessoas. Ou seja, todos vão ser nossos discípulos ou discípulas? A resposta é não. Quem vai ser nossos discípulos? Aqueles que estão com a predisposição de querer aprender de fato e nesse aprendizado ter um acompanhamento adequado e nesse acompanhamento adequado aonde você vai conviver com a pessoa, você vai ter relacionamento com essa pessoa, você vai ensinar essa pessoa, você vai demonstrar pelo exemplo da vida também, e como aplicar isso de maneira diária e constante, essa pessoa ela se torna seu discípulo, automaticamente essa pessoa vai começar a replicar o mesmo tipo de ensino e de comportamento baseado no discipulado dado. Então, aí desse ponto, você entende que essa pessoa, ela se torna seu discípulo. Então, aqui não está dizendo para a gente sair discipulando todo mundo. Não, discipulado, ele exige um cuidado, ele exige tempo investido, ele exige você ter uma escutativa com a pessoa, entender do que está acontecendo na vida da pessoa, entender se ela está entendendo a mensagem do evangelho, ver aonde estão os pontos das dúvidas, sentar com aquela pessoa quantas vezes for preciso, explicar de maneiras diferentes quantas vezes forem preciso, investir um tempo adequado nisso e demonstrar na prática, por exemplo, como evangelizar, como você ministra uma cura, como você ministra uma libertação, como você ministra um batismo no Espírito Santo. Então, o discipulado, ele exige uma proximidade muito grande, onde você compartilha, primeiramente, do coração de Deus, através da palavra, e do seu coração, através da convivência. Isso é construído com o tempo. Isso vai gerando uma relação mais profunda um com o outro, e desta forma vocês conseguem construir algo de uma maneira muito mais precisa. Você pode evangelizar pessoas normalmente, falar de Jesus para elas nas ruas, nos shoppings, nas cidades, assim por diante, na cidade, no mercado, onde vocês estiverem. Mas o discipulado, ele envolve todas essas coisas. Então, a gente foi chamado para discipular pessoas nesse sentido também. E essa autoridade que Jesus recebeu ao nascer, ao ser ressuscitado, ele passou para a igreja. Por isso que ele fala lá no texto de Marcos, capítulo 16, se a gente for aqui, Marcos, capítulo 16, se vocês abrirem na Bíblia de vocês, ele disse o seguinte: vão ao mundo inteiro e anunciem as boas novas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem se recusar a crer será condenado. Ou seja, a única forma da pessoa ser condenada de maneira precisa é se ela se recusa a crer. De fato, ela ouviu a mensagem, ela entendeu que Jesus veio ao mundo, entendeu que ele é a luz do mundo e ela decide rejeitá-lo. Ou seja, quando ela ouve a mensagem, ela está no estado e ela rejeita essa mensagem, ela está no estado de condenação. Mas se ela ouve aquela mensagem e retrocede nesse caminho, o que vai acontecer? É claro que Deus vai recebê-la novamente, porque Deus destinou em Cristo Jesus a todos a serem imagem e semelhança de Deus através de Jesus. Então ele continua dizendo o seguinte: quem crer e for batizado será salvo, mas quem se recusar a crer será condenado. Dele fala no 17: os seguintes sinais acompanharão aqueles que creem. Quais são os sinais? Em meu nome vocês expulsam demônios. É no nome de quem? No nome de Jesus. Não é no nome de Paulo, não é no nome de Pedro, não é no nome de fulano, é no nome de Jesus. Então a gente entende que o nome de Jesus tem poder e há poder nesse nome. Falarão novas línguas, pegarão em serpentes e sem correr perigo, e se beberem algum veneno, não lhes fará mal algum. E colocarão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Ou seja, o que está incluso de estar em Cristo Jesus, quando você sai debaixo da autoridade dele, é você impõe as mãos sobre essas pessoas e assim por diante, você coloca as mãos sobre elas e elas serão curadas. As perguntas eu deixo para o final no privado, tá bom, Flávio? Sobre isso. Quando o Senhor Jesus acabou de falar com eles, foi levado para o céu e sentou-se à direita de Deus. Os discípulos foram por toda parte, anunciavam a mensagem, e o Senhor, o quê? Olha só, os discípulos iam por toda parte, eles pregavam a mensagem, e o Senhor cooperava com eles, confirmando com muitos sinais. Então vamos lá. A gente entende aqui que o Espírito de Deus, ele sempre vai confirmar a mensagem através dos sinais que se seguem. Quais são os sinais? Eles falavam a respeito do evangelho,
falava a respeito de Jesus e o Espírito Santo que está em uma unidade em relação à palavra de Deus, à vontade de Deus e ao próprio Jesus e os próprios discípulos conhecendo isso nessa perfeita harmonia, andando com eles de maneira precisa e em relacionamento, o que vai acontecer? Ele cooperava com eles com muitos sinais que se seguiam. Então vamos lá. O cristão em si, ele não persegue sinais. Os sinais é quem persegue os cristãos, ou melhor dizendo, o cristão nasce nesse lugar onde existe sinais, onde existe provisão, onde existe amor, onde existe muitas coisas. Ele já nasce nesse meio, não por sua própria, não por sua força do seu braço, dizendo, eu nasci de novo agora, não, mas pelo que Jesus fez. Jesus colocou cada pessoa nesse lugar, inserida, por isso que é o favor imerecido de Deus, a graça. A palavra graça do grego é a palavra charis, que significa a capacidade de Deus de produzir resultados. E essa capacidade de Deus de produzir resultados veio através de Jesus. E a gente olhando para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé, a gente olha, uau, ele fez isso na minha vida, eu recebi isso, eu nasci nesse meio. Eu saí do império das trevas, agora eu estou no reino do Filho do seu amor, eu ando na fé do Filho de Deus, e andar na fé do Filho de Deus traz tudo isso para mim de maneira gratuita, então eu aprendo, eu entendo o que ele tem para mim, e entendendo o que ele tem para mim, eu começo a andar nisso, porque eu também, através dele, fui feito para produzir boas obras. Não por performance, mas nele eu fui feito para fazer boas obras. Então, quando você entende que começa por ele, é por meio dele e vai tudo para ele, o que que isso vira? Você entende que o evangelho se trata dele, olhando para ele, e tudo o que acontece, seja cura, seja libertação, seja pessoas nascendo de novo, pessoas batizando nas águas, pessoas batizadas no Espírito Santo, tudo isso reflete a glória dele, aonde as pessoas que olham e assistem falam: Uau, obrigado, Jesus, glórias a Deus, glórias a Jesus. Obrigado, Pai, porque o Senhor enviou Jesus no tempo oportuno, e enviar Jesus nesse tempo oportuno, através dele a gente pode realizar todas essas coisas, não pelas nossas performances, mas por causa da sua graça que nos capacita para isso. E aí, entendendo tudo isso, a gente não se apoia no nosso próprio entendimento, não se apoia no quanto a gente pode ter uma prática de oração diária ou de relacionamento, ou do quanto a gente sabe ou não sabe, a gente se apoia inteiramente no poder de Deus. Se apoiando no poder de Deus, a gente, de maneira consciente, decide abrir mão daquilo que a gente acha que sabe, daquilo que a gente não sabe, e confia inteiramente nessa graça para que ele possa produzir em nós todas essas coisas, porque a gente já nasceu nesse meio quando ele foi crucificado naquela cruz, e quando ele foi levantado, a gente nasceu junto com ele, lá na mentalidade de Deus no tempo eterno. Então, tudo que acontece hoje é o reflexo da obra consumada de Jesus. Então, por isso que a igreja, ela anda nessa autoridade por causa de Cristo Jesus, o autor e consumador da nossa fé. O Cristo Jesus, o Cordeiro de Deus que removeu ou tirou o pecado desse mundo, de toda a terra, por causa de Cristo Jesus, o próprio Deus. Amém? Então, olha só. Se a gente pegar ali o Salmo 119, agora falando do Salmo 119, no versículo 89, diz o seguinte: Para sempre, ó Senhor, a tua palavra permanece no céu. E olha o 90. A tua fidelidade dura de geração em geração. Tu firmaste a terra e ela permanece firme. Eles, continu Eles continuam até o dia de hoje, segundo as tuas ordenações, porque todos nós, teus servos, sem a tua lei não fora dada para minha recriação, há muito que parecia na minha aflição. Ou seja, a palavra de Deus, ela permanece para sempre, ela não muda, ela é imutável. Aquilo que Deus determinou, escreveu, permanece como está. A palavra de Deus não é oscilante como nossas emoções, ela não é oscilante como os nossos pensamentos, ela não é oscilante como os nossos sentimentos. A palavra de Deus permanece para todo sempre. O que foi escrito há 2000 anos atrás, ou muito mais do que isso, e o que a gente vê hoje permanece para sempre.
Ela é imutável, por isso que nós exaltamos a palavra e a obra de Jesus. O- Amém? A partir disso, todo cristão que está se inclinando a conhecer Deus num relacionamento íntimo com Ele, precisa entender que Jesus é a chave para a interpretação bíblica. Por quê? Jesus é a expressão de quem Deus é, como ele falou para, como Felipe fez a pergunta para Jesus lá nos evangelhos, dizendo: Jesus, mostra-nos o Pai. Aí Jesus respondeu para Felipe: Felipe, quando você vê a mim, você vê o Pai. Então Jesus é essa expressão de quem Deus é. Ele revela Deus. Então, quando nós entendemos isso, essa palavra que transforma a nossa vida conforme nós vamos se inclinando para ela diariamente, deixando que o Espírito de Deus flua do nosso interior e abrindo os olhos do nosso entendimento, quando a gente está com Ele num relacionamento íntimo e profundo, essa transformação se torna evidente. Ela não é imediata no ponto de vista de mentalidade. Por quê? A nossa alma, como Paulo escreve em Romanos capítulo 12, do verso 2, ela é transformada diariamente quando a gente se inclina a ouvir o que Deus tem a dizer em determinadas áreas. Exemplo prático: o governo das nossas emoções. Muitas pessoas elas podem acordar com bom humor ou mau humor, ou acontece algum dia, acontece uma oscilação, a pessoa fica lá. O estado temporário desse mau humor, o bom humor, ele pode oscilar de acordo com o que acontece no dia ou de acordo com como a pessoa está. Mas isso não determina e não determina o estado posicional dessa pessoa que está em Cristo Jesus, porque do estado posicional, essa pessoa ela continua sendo plena, ela continua sendo um com o Senhor, ela continua tendo a alegria do Senhor no coração dela. Isso é imutável. E quando essa pessoa ela pode dar uma, digamos assim, uma olhada daquele sentimento ali, ficando um pouco bravo, um pouco alegre, um pouco isso, um pouco aquilo, o que, que vai acontecer com ela? Opa, eu tô andando na carne agora, eu preciso olhar novamente para as coisas que são do alto. Porque se eu andar nisso aqui, não vai produzir um bom fruto. Por que que não vai produzir um bom fruto? Porque não vai refletir Cristo. E se não vai refletir Cristo, só vai gerar algo que não vai ser bom, seja para a própria pessoa que está produzindo ou para quem está perto. Então a gente aprende, opa, aconteceu isso, voltei aqui, vamos lá, vamos produzir Cristo. Então esse processo lá é constante. Ele literalmente é constante. É uma decisão diária de cada um se inclinar para isso, diariamente. Dentro disso, nós precisamos entender que muitas pessoas elas estão esperando um telefonema de Deus. Como assim um telefonema de Deus? Elas acham que Deus vai pegar o celular, pegando o exemplo da analogia da modernidade, pegar o celular e vai ligar para ela dizendo: Filho, eu tô te revelando que você pode ministrar cura, tô te revelando que você pode discipular gente, eu tô te revelando que você pode fazer isso. Muitas pessoas estão esperando um telefonema de Deus e estão ignorando o que a palavra de Deus diz. Como assim ignorando o que a palavra de Deus diz? A palavra de Deus é a carta escrita de Deus para a sua igreja. Então, se ela é a carta escrita de Deus para a sua igreja, quando essa pessoa, esse cristão, seja que está começando agora, seja quem está um pouco tempo da caminhada, ou seja, quem está muito avançado na caminhada em Deus, precisa compreender que a resposta de Deus para a vida dela está em Jesus. E conhecendo Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé, que é revelado na palavra dele, nós vamos compreender o pensamento de Deus sobre todas as áreas das nossas vidas. Então, ali tu vai compreender o que Deus quer, o que Deus pensa e qual é o propósito daquele ensino de Deus para as nossas próprias vidas. Então, você vai entender que a salvação, além de ser algo que Jesus pagou um preço alto, que foi ele mesmo que escolheu, foi um preço de sangue derramado para nos dar a vida eterna novamente e nos voltar a um relacionamento com Deus, você vai entender que a salvação está inclusa a preservação, a prosperidade, uma vida abundante, uma vida de alegria, está em volta a decisões pessoais, aonde a gente sabe que pelo caráter do nosso pai, aonde a gente sabe que a gente conhecendo o caráter do nosso pai, a gente muda a nossa mentalidade nisso e a gente sabe, pô, essa decisão aqui que eu preciso tomar na minha vida agora, eu vou me recolher, vou tirar um tempo
para baixar o som da minha alma, que está um pouco perturbada com algumas coisas, vou entender o que o meu pai quer nisso daqui para mim, e entendendo o que o meu pai quer nisso daqui para mim, então, em relacionamento com ele, eu vou me inclinar para isso. É assim que a gente pode tomar decisões nas nossas vidas, entendendo isso. Então, as respostas das nossas vidas estão na palavra de Deus. Busquem sempre as respostas na palavra de Deus. Por quê? Porque a palavra de Deus revela quem Deus é, revela Jesus, e através dessa revelação a gente vai nos conhecer nele. E nós vamos saber o que nós temos e o que nós não temos, o que nós podemos e o que nós não podemos, como nós nos conduzimos e quando nós não conduzimos. Por isso que a palavra dele é a autoridade final das nossas vidas, porque ele já determinou todas as coisas. Então, quando a gente entende que a gente precisa conhecê-lo nesse relacionamento íntimo, não no ponto de vista e no sentido de performance, mas conhecê-lo de verdade, ter tempo com ele, amar estar com ele, querer estar com ele e ser um prazer de estar com ele, o relacionamento e a oração se torna algo maravilhoso, se torna algo delicioso de estar. Por quê? Porque esse relacionamento, ele vai refletir e ele vai nos mostrar exatamente aonde a gente tem, aonde os ajustes que a gente precisa fazer na nossa vida. E esses ajustes não é para mudar o outro, é para nos mudar. Porque muitas vezes as pessoas elas querem mudar os outros, mas não tem como mudar os outros. Os outros mudam quando eles de fato se inclinam a conhecer Jesus. E eles vendo que precisam mudar ou ajustar, a partir desse ponto, eles começam, essa transformação começa. Por isso que o nosso foco hoje é conhecer Jesus como ele é, conhecer o nosso Pai, nos conhecer nele. E nos conhecer nele, conhecer Jesus como ele é, isso vai implicar nessa transformação diária. Aonde, qual que é o rumo dessa transformação? Rumo à maturidade. Qual maturidade? Maturidade que está em Cristo Jesus, como a gente vê lá em Efésios capítulo 4. Todos foram, todos foram chamados para chegar à plena maturidade. Todos foram chamados a conhecer seu Pai. Todos foram chamados a, de fato, estar presente nesse relacionamento com Jesus. Amém? Continuando aqui, ó. Isaías 55:11 diz: Assim será a minha palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia. Antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Ou seja, quem é a palavra de Deus em manifestação? A resposta é Jesus. Então, Jesus, ele cumpriu o propósito de Deus, porque ele é o Logos vivo, é o Logos vivos de Deus, é a palavra viva de Deus. Então, Deus enviou Jesus, cumpriu todas as coisas, e isso ficou tão top que a gente vê esse cumprimento em Jesus, que quando a gente olha para ele, a gente começa a crescer e a se desenvolver nisso. Isso é muito bom. Amém? Deixa eu pegar aqui. O Salmo 138:2 diz: Inclinar-me-ei para o teu santo templo e louvarei o teu nome pela tua bondade e pela tua verdade, pois engrandeceste a tua palavra acima de todo o teu nome. Ou seja, tudo foi colocado no nome de Jesus. Tudo neste local, porque ele foi o vencedor. Ou seja, Deus conectou todas as coisas em Jesus de maneira perfeita. A gente vê o relacionamento do Pai, do Filho e do Espírito Santo de uma maneira tão linda e tão preciosa, numa harmonia que você não vê eles se contradizendo, você vê eles constantemente em harmonia, constantemente em harmonia. Então, os nomes que a gente conhece da antiga aliança, como Jeová, Rafá, Shalom, Nissi, e assim por diante, tudo isso foi conectado em Cristo Jesus, em Jesus. Amém? Tudo certo até aqui? Espero que sim. Se vocês lerem lá o Salmo de 119 de maneira inteira, vocês vão perceber que o Salmo 119, ele vai falar do valor da palavra de Deus. Literalmente, do valor da palavra de Deus.
A palavra de Deus na nossa vida é algo que tem um valor tremendo, porque tudo foi feito pela palavra. Tudo foi feito pela palavra. E o desejo e a revelação de Deus é que tudo volte para ela. Por isso que o relacionamento com Jesus é preciso literalmente partir de uma disposição pessoal de querer conhecer ele de verdade. Amém? Ó, João 17:17 diz: santifica-nos na tua verdade. A tua palavra é a verdade. Como é que ele nos santifica? Através da palavra. O que é a palavra? É a verdade de Deus. Então, a palavra de Deus, quando você conhece ela, você vai ficar santificado. O que que vai ser santificado? A sua alma, suas emoções, seus pensamentos, seus desejos, suas crenças, as disposições, as inclinações, tudo isso vai ser santificado quando você olha para a palavra de Deus e você fala: Uau, como é que eu não vi isso aqui hoje? Como é que eu não tinha visto? E aí, essa inclinação de ouvir a palavra de Deus, que é essa semente poderosa de Deus, ela vai produzir esse resultado de santificação na nossa alma. Entendeu? Tudo certo até aqui? Deixa eu ver aqui. Aí eu quero só responder uma pergunta, enquanto lá. Por que Jesus curou? Olha que interessante. Por que Jesus curou? Muitas pessoas, ao responderem essa pergunta, vão falar: Jesus curou porque ele era Deus. Mas se a gente for para Filipenses capítulo 2, vai falar que ele não usurpou ser como igual a Deus. Como assim não usurpou ser igual a Deus? Ele veio como um homem. Ele era homem e Deus. Mas ele operou como homem. Por quê? Ele nasceu, o Criador nasceu de um nascer da criação dele, Maria. A Maria teve que limpar a bundinha dele, a Maria teve que ensinar ele teve que ler as escrituras, ele teve que estudar a Torá ali, ler os profetas, entendeu? Ele teve que passar por todos os processos que nós passamos. Inclusive, ele foi batizado por João o Batista. Então, por que que ele curou? Fica essa pergunta muito simples. Ele curou porque ele é bom. Ele curou porque estava em sua essência. Ele curou para desfazer as obras do diabo. Aonde está escrito isso? 1 João 3:8. Quem comete pecado é do diabo, ou quem pratica o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto, o Filho de Deus se manifestou. O quê? Para isto, o Filho de Deus se manifestou. Dois pontos. Para desfazer as obras do diabo. Então, por que Jesus curou? Para desfazer as obras do diabo. O que Jesus veio fazer? Desfazer as obras do diabo. Literalmente, ele veio desfazer tudo isso. Amém? Aí vamos lá. Mateus 9, do 35 ao 38. E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles, e pregando o evangelho do reino e curando a todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Ou seja, além de ensinar, Jesus curava as enfermidades e doenças de todo o povo. E vendo as multidão, teve grande compaixão delas, porque andavam cansadas, desgarradas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos: a seara é grande, mas poucos são os trabalhadores. Peça ao Senhor da seara que mande mais trabalhadores, porque a seara de fato é grande. Quem que é esses trabalhadores? Somos todos nós que queremos manifestar o reino de Deus, deixando Cristo aparecer em nós e através de nós. Aí o que que ele fez aqui em Mateus capítulo 10? E chamando os 12 discípulos, deu-lhes poder, olha só, sobre os espíritos imundos, para os expulsarem e para curarem toda enfermidade e todo mal. Ou seja, lá na antiga aliança ainda, Jesus liberou para eles essa palavra e os discípulos tiveram as experiências de curas, libertações e assim por diante, as mesmas experiências que a gente tem hoje. Aí você vai para Mateus capítulo 14, verso 14, diz: saindo, viu uma grande multidão, e possuído de íntima compaixão para com ela, curou os seus enfermos. Ou seja, por onde Jesus passava, ele curava os enfermos. Por onde ele passava, ele ensinava, ele aconselhava e assim por diante. Amém? Então, o porquê Jesus curou? Para desfazer as obras do diabo. Então, doença é uma obra do diabo.
Fica claro aqui. Doença é uma obra do diabo. E o que, que os discípulos de Jesus têm que fazer? Mandar ela embora. Não é como negociar com a doença, é mandar a doença embora. Como que você faz isso? Utilizando a autoridade que ele delegou para a sua igreja, aonde nós fazemos parte dessa igreja. Você vai ser gentil com a doença? Não. O que que você vai ser com a doença? A doença, você tem que olhar a doença como seu inimigo mortal. Você tem que olhar a doença como algo que não está certo em Deus. E não está. Você tem que olhar a doença como algo que precisa ser aniquilado de uma vez por todas. Com essa mentalidade, com esse olhar, quando você impor as mãos sobre os doentes, através do que Jesus fez, através dessa graça que manifesta através de vocês, por causa do que ele fez, vocês vão ver pessoas curadas. Por isso que não se trata da nossa performance, do quanto a gente ora. Se trata literalmente, unicamente do que ele fez naquela cruz do Calvário, pelo seu amor, pela sua bondade, pelo seu coração, pela sua essência. Tudo acontece para que Jesus seja glorificado. Ou seja, cada cura que acontece, é demonstrado como Deus é poderoso sobre aquela obra do diabo. Por isso, não tenho medo de doença. Mas Deus utiliza aquela doença para ensinar alguém. Não. Sabe como é que Deus trabalha? Segundo Timóteo 3,16. Toda escritura é divinamente inspirada, é proveitosa para redarguir, corrigir e instruir em justiça. Então, como é que Deus instrui seu povo? Através da palavra. Ele não precisa usar uma doença, uma falta para instruir alguém. Ele usa a sua palavra. A pessoa, quando está com uma doença, com uma falta, ela fica emocionalmente um pouco mais sensível, e aí então ela quer ir para Deus, mas não quer dizer que esse é o caminho de Deus. O caminho de Deus é palavra. A pessoa só lembrou que existe Deus e foi para ele. A única coisa que acontece é isso. E tem algumas pessoas que, a partir desse caminho, ela entende que a vida dela precisa mudar e ela permanece, e outras só recebem e saem fora. Amém? Que é o que acontece hoje, todo mundo já viu assim. Beleza? Eu vou parar de gravar aqui, que hoje é aqui e já está fechando. Cadê?